Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Meu Momento com Deus. Nessa ocasião nós teremos o nosso estudo guiado, esse estudo que tem sido uma verdadeira bênção. Nós estamos estudando aí de maneira aprofundada o tema do grande conflito e nós temos aprendido muito com esse estudo. Eu convido você a acompanhar esse estudo junto comigo todos os dias, sem perder nenhum estudo. Com certeza você vai perceber e entender o quão maravilhoso e essencial é nós termos acesso a esse estudo, a esse conteúdo tão importante. Bom, antes de conhecermos qual será o tema de hoje, eu quero convidar você a fechar seus olhos para orar junto comigo. Vamos orar então? Senhor Deus que estás nos céus, obrigado por mais uma oportunidade de poder passar esses minutos na tua presença, buscando conhecimento, buscando sabedoria, buscando estar mais perto de ti e a saber, buscando a eternidade, Pai. Que nessa ocasião o teu Santo Bom Espírito possa ser o nosso professor, pois nós entendemos e confiamos pela fé que ele é a pessoa mais indicada para nos ensinar. Fica conosco, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pois muito bem, o tema do nosso estudo de hoje, quinta-feira, é um legado de amor. No estudo de hoje foi apresentado dois textos aqui do Evangelho de João, o discípulo João, discípulo do amor, onde ele traz qual é a ideia do reino de Deus, ou seja, o que está por trás do cristianismo, do verdadeiro cristianismo. E os dois textos são esses. O primeiro se encontra no Evangelho de João, capítulo 13, versículo 35, que diz assim, é um texto bastante conhecido. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Ou seja, qual era a maneira de identificar o cristão? Era se vissem eles praticando uns com os outros o amor. Não era eles falando sobre amor. Não era eles escrevendo cartas sobre amor. Mas era eles praticando o amor de forma mutuamente uns com os outros. Ou seja, como conhecer o cristão? Aqueles que praticam o amor de Cristo. O próximo texto se encontra na primeira carta de João, capítulo 4, versículo 21, que diz: E dele temos este mandamento. Qual é o mandamento? Que quem ama a Deus, ame também seu irmão. Veja que não é uma condição de situação de tipo, ou você ama a Deus ou você ama seu irmão. Ele diz, quem ama a Deus, todos nós dizemos que amamos a Deus. Na verdade, isso é um fato. Nós amamos a Deus. Aí ele confirma, pois todo aquele que ama a Deus também tem que amar o seu irmão. Em outras passagens ele fala, olha, se você não ama o seu próximo, você também não ama o Pai. Porque não tem como amar a Deus. E eu fico refletindo nisso, e de fato tem razão o João. Porque se eu não consigo amar aquele que é visível, aquele quem eu vejo, aquele com quem eu posso me relacionar de maneira fisicamente, pessoalmente, emocionalmente, como é que eu vou conseguir amar a Deus, que é invisível, que às vezes nós temos a sensação que está tão distante e em silêncio? Como eu vou conseguir amar a Deus se eu não consigo amar a pessoa que está próxima a mim? Então essa relação que João faz aqui de quem ama a Deus também deve amar o seu irmão é verdadeira de fato e tem que acontecer. Ou seja, mais uma afirmação do que os cristãos devem praticar e devem ser. Eu separei aqui alguns pontos e no dia de hoje trouxe uma história bastante interessante. E o primeiro ponto diz assim, ó, o amor era a norma das comunidades cristãs nos primeiros séculos. Enquanto as tradições judaicas, né, ali que havia os rabinos, aquelas coisas, eles se baseavam muito nas leis, e era lei sobre lei, lei mais leis. Os cristãos, eles não eram pessoas sem leis, mas a norma, ou seja, aquilo que estava acima de tudo, era o amor. Amar uns aos outros, se compadecer com a dor um dos outros, se preocupar uns com os outros, agregar na vida um dos outros. O amor é algo essencial dentro do contexto do cristianismo. Não existe cristianismo sem amor.
Porque o próprio ato de Jesus, aquele que fundou a religião cristã, foi o amor, a abnegação, o sacrifício em prol do próximo. É por meio do exemplo de Cristo que essa igreja foi fundada, foi moldada e tem as diretrizes para todos aqueles que se agregarem a ela, aderirem à fé cristã, tem as diretrizes de como deve funcionar. Outro ponto que eu separei aqui diz assim, ó. Uma das maiores revelações do amor de Deus aconteceu quando duas pandemias, nós vivemos uma pandemia recentemente, alguns anos atrás, duas pandemias, a peste antonina, que aconteceu ali cerca do ano 160 depois de Cristo, e a peste de Cipriano, que aconteceu ali no ano 260, ou seja, 100 anos depois. Um século depois, uma nova pandemia, que devastaram o mundo. Aqui no contexto do nosso estudo guiado, falou que essas duas pestes devastaram o mundo a ponto de deixar pouquíssimos habitantes nas cidades, nas aldeias, nos centros de comunidades. Pouquíssimas pessoas sobreviveram. Mas sabe o que foi que chamou a atenção? Não foi em si a devastação das pandemias, mas sim o amor altruísta que os cristãos exerceram. Para você ter uma ideia, até os romanos, que se denominavam inimigos dos cristãos, que caçavam os cristãos, que perseguiam os cristãos, até os romanos passaram a admirar os cristãos. E muitos deles, dos romanos, se converteram para o cristianismo. Porque não apenas admiravam as ações que essas pessoas demonstravam, os cristãos, ajudando as pessoas, até mesmo dando a sua própria vida para poder atender à necessidade do próximo ali, mas também passaram a admirar a mensagem que esses cristãos professavam, que era a mensagem de Jesus. Percebe que o amor é uma excelente ferramenta para a pregação do Evangelho? O que é que adianta eu e você conhecermos tanto a Bíblia? Eu sei o idioma original, eu sei a palavra aqui, o que é que significa, dentro do contexto, tal. Mas o que é que adianta ter tudo isso e não tivermos amor? E não demonstrarmos amor? Era por meio do amor que Jesus pregava? Era por meio do amor que a igreja do primeiro século cresceu de forma exponencial? Foi por meio do amor que as pessoas conseguiram lidar e superar essas duas pandemias. Eu separei mais um ponto aqui, que foi uma carta, em homenagem às pessoas, aos cristãos que viveram especificamente a segunda pandemia, e que essas pessoas perderam a sua vida demonstrando amor, demonstrando abnegação, demonstrando ali o carinho pelas pessoas que foram contaminadas pela peste. E a carta diz assim, uma parte da carta diz assim: a maioria de nossos irmãos cristãos mostrou amor e lealdade ilimitados. Sem se importar com o perigo, se encarregaram dos enfermos, atendendo a todas as suas necessidades e ministrando-lhes em Cristo. Com eles, partiram desta vida serenos e felizes, pois foram infectados por outros com a doença, atraindo sobre si a enfermidade de seu próximo e aceitando alegremente suas dores. Percebam que essas pessoas, elas meio que se tornaram modelos de Cristo. Como assim, Davi? Lá no livro de Isaías, se eu não me engano, no capítulo 53, fala o que o Messias, ou Jesus Cristo, iria sofrer e padecer. E uma das palavras que é dito lá é que ele diz que atraiu sobre si. Ou seja, Jesus atraiu o quê? A condenação que era destinada para cada um de nós. Que condenação, Davi? O salário do pecado. Jesus pagou o preço do pecado no meio e no seu lugar. Esses cristãos que viveram ali por volta do ano 260 na segunda peste, que perderam a sua vida porque se compadeceram, se doaram, se colocaram em situação de sacrifício por amor ao próximo, eles fizeram a mesma coisa.
E como diz aqui a carta de homenagem a essas pessoas, eles fizeram isso de maneiras serenas e felizes. Você percebe o que o verdadeiro cristianismo faz na vida do cristão? O que o amor de Cristo alcança, transforma e molda a vida da pessoa? Eu e você precisamos disso. Somente quando eu e você tivermos essa espécie de amor, essa condição de colocar-se em segundo plano, de estar à disposição para se doar, até mesmo em sacrifício, em prol de outros, é que sim, nós seremos uma igreja forte, nós seremos verdadeiros cristãos e nós estaremos muito perto de ver o nosso Senhor Jesus Cristo. Chegamos ao fim do nosso estudo de hoje, foi uma bênção. Eu considero esse estudo como uma espécie de complemento do estudo de ontem, então se você não fez o estudo de ontem, volta, está aqui nos cards, está em uma playlist também, então volta e estuda, não perde nenhum dia, para que você tenha todas as impressões, tudo aquilo que está dentro do grande conflito. Pois eu e você precisamos conhecer de maneira aprofundada esse tema, para assim sabermos não somente o que nos espera, mas o que eu e você devemos fazer. Pois eu e você não somos apenas espectadores, mas nós devemos ser autores dentro desse grande filme chamado Grande Conflito. Papai do céu te abençoe, que Ele te proteja de todo mal, que Ele desperte o amor de Cristo no meu e no seu coração e que Ele te faça retornar aqui amanhã, para mais uma vez nós termos o nosso estudo guiado. Fica com Deus, até a próxima e tchau, tchau.